Maravilha. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo aí a mais um podcast, Verso a Verso aqui da LAR, né? Estamos aqui com o pastor André, né? Nosso convidado sempre especial. Acho que faz umas 3 semanas que a gente tá sem fazer, né, Maris? Esse podcast em si, sim. Tem uns gravados aí, eu preciso só editar e postar. E tem 2, tem o do Gabi pra fazer, que é o Você Conhece. E o do Felipe, que também ficou muito show, ficou muito da hora o dele também. O Caliel, né? É, o Caliel. O Superman. Felipe Caliel. A gente chamava ele de Adão, agora a gente chama ele de Superman, Caliel. Né? De Caliel. Um beijo, Fê. Um beijo aí pra todos que estão assistindo também. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui, se inscreve, ativa as notificações aí. Toda vez que a gente iniciar um vídeo ao vivo, a gente lançar um vídeo novo, você vai ser notificado sobre isso. Dá o seu joinha, dá o seu like, compartilha também para o máximo de pessoas que você conhece aí nas suas redes sociais, porque a gente sempre tem um conteúdo muito bom, a gente sempre fala sobre a verdade da palavra, a gente usa a palavra para falar e fazer os nossos podcasts, então você vai ver que é texto ali, mesmo verídico, você vai ler verso a verso, a gente vai discutir verso a verso, e a gente sempre tem aí uma verdade revelada aí, sempre, sendo que sempre esteve lá, né? A gente até se assusta, fala assim, nossa, tá escrito isso daqui aqui? Quem colocou aqui? Não, foi sempre engraçado. esteve, Esse né? domingo, a gente teve uma experiência bem legal com Hebreus 11, né? Foi. Tipo, sempre tava escrito aquilo, né? A gente sempre cantou errado. Aí na hora que a gente leu aquilo, todo mundo tomou um susto, foi bem legal. Exatamente. Todo mundo compartilhou do mesmo sentimento, de tipo, uau, isso tava escrito aqui. Verdade. Como que a gente não viu, né? É verdade. Tanto que quando você começou a ler o texto, você parou assim, olhou pra todo mundo e falou assim, tava aqui o texto. Ninguém colocou ele aqui, né? Não é a minha Bíblia que tá aqui. Uhum. A palavra de Deus tá lá o tempo todo, esteve lá o tempo inteiro, né? E a gente pode fazer um de Hebreus 11 depois. Acho legal fazer, pode ser a próxima sexta aí. A gente já tem essa. É muito legal. E aí, bora lá? Bora lá. Antes de começar, eu queria dar um resumão aí de como nasceu isso daí, na verdade, né? Tira aí, porque tá feio pro caramba. Deus, né, a gente tá sem assessoria aqui da Dani, né? A Dani sempre fala essas coisas. Tem uma mulher aqui uma Dani da vida, pra reparar nos detalhes, né? Exatamente. Ontem a gente fez na segunda-feira foi o discipulado, né? Sobre Estevão. Você falou sobre ele também, um resumo aí numa quarta-feira também. Mas eu lembro de uma terça-feira que a gente estava aqui ali sentado e tudo mais. E a gente começou a falar sobre Estevão, né? E a gente chorou demais esse dia. Porque saltou da Bíblia o texto, né? O texto ganhou uma vida, assim. A gente começou a imaginar isso e entender o que era isso. E foi animal esse dia e foi fruto de muitas outras palavras também. Temas, ministrações e séries também em cima desse texto, né? Fica mais fácil da gente falar quando é assim, né? Uhum. Então, ontem, intencionalmente, eu deixei você fazer o discipulado, eu falei assim, poxa, vai ser Estevão, sobre Estevão. E, aliás, assim, eu sempre converso com alguns amigos para ver se o que a gente vai fazer é o certo, né? Uhum. E na segunda eu falei de Estevão, e já intencionalmente, porque a gente já tinha conversado bastante sobre Estevão, e era uma coisa latente no nosso coração, né? Sim. E foi latente no coração de muitos pais da igreja, né? Uhum. O próprio Calvino escreveu um comentário sobre a linha de raciocínio de Estevão, falando que era incrível, era algo supremo, além daquilo que era algo comum, normal, humano. Uhum. Era algo sobrenatural que estava acontecendo ali com o Estevão, dada a linha de raciocínio que ele teve no sermão dele, se tratando de um cara tão novo, né? Muito legal. Show de bola isso daí, Show de bola. Legal. Ontem, no discipulado, eu comecei falando sobre a ideia da igreja primitiva daquela época, né? Porque, por exemplo, é o início, né, de tudo. E aí você, por exemplo, tem Jesus ali morrendo, na verdade você vê Jesus vindo e todo mundo esperando que ele fosse o rei, que ele fosse criar uma revolução lá e ele ia tomar o trono de tudo, ia colocar os líderes lá religiosos, né, debaixo dos pés, ia reinar para sempre. E não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, ele morreu. E aí eu até falei assim, o sentimento, talvez ali dos saduceus, os líderes, né, religiosos e até mesmo dos doutores de lei, era, com Cristo morreu também a mensagem na cruz. Morreu a mensagem que ele estava querendo falar, que ia tomar tudo e reinar sobre nós e acabar com a gente, né? E aí morreu também. Só que aí você vê que depois da ressurreição de Cristo, quando Cristo ele ressuscita, visita ali os 12, envia eles e tudo mais, você vê eles pregando sobre isso, falando sobre a ressurreição e novamente se levantando essa corja, essa cambada aí contra isso. Era imparável, né? Era, exatamente. É legal a gente ver as duas vertentes, que a perseguição era imparável. Tipo, ninguém conseguia parar a perseguição. Não dava mais pra parar. Não dava.
E ninguém conseguia deter também a mensagem do evangelho. Sim. Né? E é uma frase que Gamaliel falou, ó, se for Deus mesmo que está nesse negócio, né? A gente já viu um monte de caras se levantando e falando que era Cristo, morrendo, e com ele a mensagem dele. Uau. Se ele for de Deus, vai crescer. Se não for, né, vai sumir, deixa ele fazer. Né? A resposta de Gamaliel é que a gente está aqui hoje, né? Louco. A gente está aqui sentado falando sobre Cristo, né? Verdade, exatamente isso. E aí a gente entra para a introdução aí de Atos 7, né? O porquê que aconteceu tudo. Qual que era a acusação que tinha diante de Estevão e tudo mais. Eu acho que é o verso 1 aí, né? Isso. O sumo sacerdote pergunta para Estevão, né? E aí, é verdade essas acusações, né? O capítulo 6 inteiro vai falar das acusações de Estevão. Sim. Ele infringiu algo muito sério, né? Ele infringiu os 3 T's do judaísmo. Ele enfrentou isso no discurso dele e depois ele reafirma diante do sumo sacerdote. O primeiro T era a terra. O território deles era muito valioso para eles. Era algo que chegava ao ponto de idolatria. Eles amavam aquele pedaço de terra era santo, era a terra que Deus tinha prometido para Abraão, isso na concepção deles, né? A gente leu em Hebreus que não era a terra que Deus tinha prometido para Abraão, porque Abraão foi peregrino, né? Então a gente também é exemplo deles, somos peregrinos. Então ele começa a afrontar ou a argumentar, acho que essa é a melhor palavra para colocar, sobre a invalidez que aquela terra tinha diante da promessa de Deus. Entendi. Que Deus tinha dado a Abraão. Que aquilo ali que eles estavam pisando era mínimo diante do que Deus tinha prometido, a restauração do Éden. Né? E ele vai discorrer no assunto sobre a terra e enfrentar isso. A gente vai ler no verso a verso isso. O segundo T era a Torá. A interpretação da lei dessa galera era muito ruim. Era muito legalista. Sim. Apesar, pode ser só redundante. Eles interpretavam a lei de maneira legalista, é óbvio. Mas era a lei aplicada como método de salvação e piedade. A lei era como uma anulação da natureza caída. Sim. Então, eu sou caído, se eu aplicar a lei, a minha natureza caída deixa de existir. Não vai deixar de existir. A proposta do evangelho é mudar o seu coração e o seu interior. Sim. Escrever a lei no teu coração, te fazer amar a lei. Né? Diferente do processo que eles tinham de interpretação da Torá. Sim. E por último, território, Torá. Qual que era o terceiro? Terra, Torá e território. Terra, Torá e território. Não, mano. Era Torá, território... o templo. Templo. E o templo. É. O templo para os caras era algo templo. absurdamente idolatrado, né? Tanto que, para aprender de Moisés, tinha que ir no templo. Existiam as castas religiosas nesse período aqui. Essas castas eram os outros tipos de judaísmo. Sim. Existia um tipo de judaísmo chamado farisaico. Jesus enfrenta bastante esses caras aí, tem bastante problema com eles. Contudo, eles eram os evangelistas. Eles eram aqueles que faziam reuniões de ensinamento sobre Moisés em casas e em lugares fora do templo. Entendi. E por isso eles quebravam o pau com os saduceus. E com os saduceus principalmente, que era a galera que cuidava do templo. Então qual que era a treta? Esses caras não podem pregar fora do templo, né? Sim. Era idolatrado. E aí ele vai falar também do templo depois. Caraca. A gente vai ver aqui, ele louco, bate de frente com os caras nos 3 calcanhares de Aquiles E deles, é um lance né? muito grande aí, referente à vaidade também, né? Ou seja, os caras eram... Na verdade, era a lei suprema daquela época, né? Tanto parte religiosa quanto a parte de lei mesmo, aplicada e tudo mais, né? Aqueles que são consultados até para aplicar, né? Você vê a política ali muito misturada com a religião. Ou seja, um dependendo do outro para se manter no poder. E aí eu acho que nesse caso é que você até citou a lei e tudo mais, eles queriam aplicar da forma como eles achavam melhor, em benefício próprio. Então era o Deus deles, era a idolatria deles, né? Eu vou aplicar da forma que eu acho melhor para poder me manter no poder. E é muito legal você falar disso. A gente vai lidar... Aqui eu separei, quando eu ministrei, 3 bons motivos para a gente ler esse sermão, antes de começar, né? Primeiro que é o maior sermão no Novo Testamento, né? O mais longo. Tirando um de Paulo, que não é citado o que ele diz, contudo fala que ele passou por horas pregando, que até um cara chamado Eutico dorme e cai do Ele dorme e cai da... Esse foi mais longo. Agora esse daqui, o conteúdo expresso nele foi tão marcante que Lucas conseguiu detalhar escrevendo. Então imagina que aquilo foi muito forte. Sim. Para ele conseguir detalhar, cara, com
cara, a forma que ele olhou para o céu, a fisionomia dele, foi realmente algo muito marcante que aconteceu para o escritor escrever dessa forma. E a primeira lição, para mim, é uma resistência da verdade diante daqueles que não gostam da verdade. Sim. Uma resistência da verdade. Semana passada a gente estava comentando, e eu acredito que a nossa era, Males, a verdade absoluta, ela se perdeu. E para você comunicar com as pessoas, você precisa ser politicamente correto. E para ser politicamente correto, a gente não pode ter uma verdade absoluta. Sim. Então, a verdade absoluta, eu acredito que na nossa era foi o que mais se perdeu. Então, existem verdades, cara, sobre assuntos. E aí as pessoas, esse relativismo é um problema. A gente falou sobre fé domingo, e a gente percebeu que de tanta fé que existe, a gente perdeu a fé verdadeira. Então a relativização, ela pulveriza um termo, ela pulveriza um significado tão precioso que depois se perde e cria outro. Então, assim, Estevão estava batendo na verdade ali. E ele estava diante de pessoas que estavam rangendo os dentes, e ele não estava nem aí para a popularidade dele. Era um jovem que estava de pé em sinal de resistência àqueles que infringiam a verdade. E se tornou um molde de evangelho a ser pregado, né, nos dias de hoje. Ontem até o Davi ele comentou assim, no discipulado, ele falou assim, Estevão, a gente pergunta, né, como seria nos dias de hoje uma mensagem pregada como Estevão? Na verdade, a mensagem dele é atual, né? Ele é para os dias de hoje, ou seja, a forma como a gente precisa pregar e transmitir a verdade que está escrita ali é exatamente como Estevão fez. Começar de lá de trás, lembrar todo mundo o porquê de todas as coisas, e apontar para quem é o verdadeiro salvador, né, de todas as coisas, né? E isso vai ofender. Louco. Vamos ler o verso? Vamos lá. O segundo bom motivo... Você tem o segundo bom motivo. Vamos lá. Tem 3, né, pô? São 3. O segundo bom motivo é a forma que ele leu o Antigo Testamento, cara. É importante. Sim. A forma que ele leu ensina muito a gente. E eu falo aqui porque, pais da fé falaram sobre Estevão e falaram assim, cara, a convicção dele nos humilha. Verdade. A forma que ele falou a verdade ali permaneceu em pé. Apesar do ranger de dentes e da desaprovação das pessoas, a proposta era, ele apresenta Cristo perfeitamente, cada detalhe de Cristo. Cara, diante de pessoas que aguardavam aquilo. Ele conta a história do próprio povo dele, falando só verdades. E ele termina com a galera rangendo os dentes. Então ele tinha uma forma de ler o Antigo Testamento. E entendendo que Josué não estava falando sobre um personagem em si, e não era um fim em si mesmo. Josué estava apontando para algo maior. Sim. Que o êxodo lá de Moisés não era um fim em si mesmo. Que o próprio Moisés apontava para algo maior. Entendi. Então toda a história da Bíblia aponta para algo maior do que a história em si. E a nossa existência hoje, ela aponta para algo maior ainda. Sim. Algo que é muito transcendente ao nosso conhecimento, é maior. Verdade. Então a gente aponta para algo maior. E ele vai pegar toda a escritura e destrinchar nisso. Então é importante a gente ler esse sermão para a gente entender a forma que se lê o Antigo Testamento. E sabendo o resultado que isso traria também, né? Que era a sua própria morte. Ou seja, ele pregando e sabendo que ele ia morrer daqui a pouco. Exatamente. O resultado seria esse, né? Eu acho que ele olhava para o rosto das pessoas e ele sabia qual era o resultado daquela pregação. Uau. Mas o evangelho foi tão forte na boca desse homem, Males, que ele precisou morrer por essa mensagem, cara. Você falou uma coisa agora, uma parada que é muito louca, né? Porque acho que é até um alerta para os pregadores. Às vezes a gente vai pregar uma palavra, um sermão, que aí você olha as expressões das pessoas, né? Aí você vê o povo meio torcendo o bico, assim, talvez não aceitando de imediato aquela palavra. Mas quando você prega a palavra de fato e ela é realidade, não importa o que você está... o que você está lendo, né, na face das pessoas. O que importa é que você está falando a verdade e você está pregando o que está ali no Evangelho, né? E a galera está acostumada com discursos em púlpitos relativistas. Sim. Então, assim, eu preciso pegar uma verdade aqui e dar uma maquiada nela para não ofender a freguesia. Sim. Né? Porque o público é freguês e eu sou um produto. Verdade. Então eu tenho que mudar. O evangelho é um produto, então eu tenho que maquiar ele e trazer de maneira que não ofenda as pessoas. E aí a gente vê surgindo movimentos que são lindos, cara. Que se fosse verdade a palavra que está sendo dita, eu seguiria. Mas não é verdade, né? E aí é a dor do pregador do evangelho verdadeiro, né? E exatamente. Aí vamos pro terceiro. O terceiro é verdade, né? Tem o terceiro. Era uma resposta a uma crise cerimonial. Uhum. Que acontece hoje. Que é mais ou menos o que o Davi falou ontem. Sim. A crise cerimonial era a seguinte: beleza, cara.
A gente tinha os nossos ritos, a gente agia de uma forma e agora tem Cristo. Como que a gente age nesse novo momento? Sim. O que aconteceu nesse novo momento? Uhum. Agora o templo não tem mais o mesmo valor? Agora os sacrifícios, como vão ser feitos? Né? Como que é o perdão de pecados agora? Ele foi espiado? Ele foi só encoberto? Né? Então, como que funciona Como agora? ficam os milagres ali no meio, né? Uhum. E aí ele vai pegar todo o cerimonial e apontar para Cristo. Todo o cerimonial, ele vai apontar para Cristo. E aí a gente vai perceber isso, e isso ofendendo os judeus de maneira direta, assim, um soco na boca do estômago deles. E foi, né? A gente vai ver no texto como eles Vamos lá? reagiram. Então o sumo sacerdote perguntou: são verdadeiras essas acusações? Qual a acusação? De infringir o templo, a Torá e o tabernáculo. E ele pregava também sobre a ressurreição dos mortos, que Isso. já era um escândalo Já era. enorme pros caras. Para os saduceus, principalmente, eles não criam. Então, os fariseus já acreditavam. Os saduceus não, porque era só Torá mesmo. Era só os 5 livros de Moisés. Sim. E aqui eu errei. É território, templo e Torá. Beleza? Vamos lá. Essa era a acusação. E aí ele respondeu o seguinte. A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Ou seja, ele já começa ofendendo. Sim. Então, tipo, ele não estava nessa terra aqui que vocês idolatram, que vocês ajoelham aqui e acham que aqui é mais santo do que em outro lugar. Deus estava falando com Abraão na Mesopotâmia. E aí ele continua. E antes de ele morar em Harã, ele vai citando os territórios por provocação e é uma linha de raciocínio. Ele está tocando num assunto delicado. Ele disse: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus trouxe ele a essa terra onde vocês vivem agora. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo um espaço para um pé. Mas lhe prometeu que ele e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou dessa forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, maltratados por 400 anos. Ou seja, Deus chega em Abraão. Cara, a gente leu em Hebreus. Como que Abraão... Por que Abraão não pirou, né? Sim. Porque Deus fala: sai da tua casa, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Nesse lugar, a tua família vai ser grande, o número vai ser enorme de pessoas, você vai ser bendito, eu vou abençoar você, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado, e todas as nações serão abençoadas. Você está na casa do teu pai. Cara, essa é uma proposta excelente. Sim. Aí você sai de lá da casa do teu pai a fim dessa proposta. Só que quando você chega, você percebe que não era para agora. E aí Abraão, cara, que era um cara que tinha a promessa de que uma terra ia ser dele, uma nação ia ser dele, não vê a descendência dele multiplicada. Uau. Não vê. As descendências de Abraão dava para contar num dedo, cara, numa mão. Sim. Nos dedos de uma mão. E ele não tem um pedaço de pé aqui para pôr o pé dele na terra. Ele montava a tenda em um lugar, o proprietário chegava nele e falava: o que você está fazendo aqui? Não, essa terra aqui é minha, Deus falou que é minha e tal. Então, fala pro seu Deus que não é sua, você vai para outro lugar. Sim. Não, é minha, mas eu vou embora, não tem problema. E ele pegava a tenda e ia para outro lugar morar, peregrinando. Sem um pedaço de terra. Como que esse cara não pirou, Malis? Porque ele cria em algo superior. E a terra que aqueles homens idolatravam não foi dada a Abraão. Sim. A terra que eles deveriam estar de olho era Hebreus 11, a Jerusalém Celestial, cujo arquiteto é o Senhor. Uau. E aí ele começa a explicar que Abraão tinha essa vista. E ele recebe uma direção de Deus, avisando que a descendência dele ia ficar presa no Egito por 400 anos. E, cara, no Egito. Egito é tipo você falar assim, para um cristão hoje, no centro de Macumba. Jesus. Ele vai, seus filhos vão ficar presos no centro de Macumba. A ofensa que era, remetia a uma memória muito ruim deles, o Egito. Sim. Era um povo que tinha maltratado muito eles. Foram escravizados e tudo mais. Escravizados lá. Mas olha como que ele termina essa parte. Ele fala assim: mas castigarei a nação e as que vocês serão escravos, e depois vocês sairão dali e me adorarão nesse lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão,
Por isso Abraão gerou Isaque e circuncidou 8 dias. Depois deu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Olha que legal aqui, ele está falando da circuncisão como algo que era um ponto bem delicado dos judeus, né? Tipo assim, você é cristão convertido, eu sou cristão convertido e circuncidado. Era tipo ali, né? Eles colocavam a santidade deles muito na circuncisão. E aí ele fala assim, beleza, Abraão circuncidou Isaque. Yes! Ele circuncidou porque era a aliança da circuncisão. Aí Isaque circuncidou Jacó. Puta, muito bom. Aí Jacó teve 12 filhos que foram circuncidados e foram chamados de patriarcas. Aí olha o que ele fala no verso seguinte aqui. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam ele como escravo para o Egito. Ele fala assim, sabe os patriarcas? A circuncisão que eles tiveram não resolveu o problema do pecado. A santidade deles. A santidade deles, cortar a pele do prepúcio, não resolveu o problema deles. Uau. Então aquilo que vocês têm é o cerimonial. Aquilo que vocês têm como cerimonial não é efetivo. A proposta de Cristo é muito maior, porque agora a circuncisão é no coração. Está marcado no coração a circuncisão. Agora é uma santidade que brota de uma gratidão pelo que ele fez. Não é um ato que vai te santificar e te fazer melhor do que o outro. O cerimonial estava errado, ele toca já no cerimonial. Ele começa falando da terra, aí ele vai falar do cerimonial mesclando com a terra. E tudo isso uma grande ofensa para os judeus. Sim. Então ele fala assim, sabe os 12 patriarcas circuncidados? Tiveram inveja do irmão. E venderam ele como escravo para quem? Para o Egito. Caraca. Aí os caras falam assim, caramba, era a história desse povo. Sim. Por que eles ficaram ofendidos, Mali? Era só a história deles. Sim. Isso daqui eles sabiam. Mas é porque tocava bem na ferida deles, né? Era a ferida. Caraca. Era muito na ferida. Sim. Aí você vai conseguir entender por que os caras rangiam o dente no término do discurso, né? Mas Deus estava com ele. Aonde? No Egito, cara. Aí, tipo assim, venderam ele pros macumbeiros. Ele estava lá no meio do centro de Macumba, mas Deus estava com ele. Sim. Não era o lugar. Não era a terra. Era onde tinha o coração ou onde estava contida a semente da promessa de Deus, cara. Que louco, né? Ele estava querendo tirar a ótica de toda a idolatria daquela galera e colocar em Jesus. Sim. E falar, tinha uma promessa que Deus falou para Abraão lá, que ele ia 400 anos dentro do Egito. E, cara, no Egito, Deus falou com José. Deus foi com José dentro do Egito. Eu acho legal aí só um parênteses rápido, da forma como Deus ele falava com os antepassados, desde Abraão e tudo mais, e a forma como José aprendeu a ouvir isso. Porque José teve um sonho, né? E Deus falou com ele em sonho. Ou seja, tipo, ele acreditou fielmente nisso, que havia uma promessa sobre a vida dele, que ele fazia parte de um cumprimento de algo muito maior, muito superior. E ele agarrou isso com todas as forças. Ele falou assim, não, eu vou acreditar nisso. Então, o que ele passou no Egito e o que ele viveu lá também, não só ele, mas Jacó, enfim, toda essa descendência viveram, mas crendo sempre na promessa e crendo, demais, né? Apontando para algo superior, né? Então o entendimento e a promessa, a semente, sempre estava contida em alguns homens. Sim. Né? A gente percebe que Deus estava preservando a sua promessa neles. Não porque eles eram especiais, enfim, superiores, mas porque de fato eles ouviram aquela palavra e o Senhor falou assim, esse daqui vai guardar a minha semente. O louco. E o louco é a gente pensar de José, eu amo a história de José, cara, mas na hora que ele encontra com os irmãos, ele fala assim, não foi vocês, foi Deus. Uau. Eu acho lindo isso. Sim. Porque ele fala assim, cara, o propósito de vocês estarem aqui é porque Deus tinha falado pro nosso pai Abraão. Ele já tinha falado que a gente ia ficar aqui 400 anos. Ele conhecia a palavra, a tradição. Conhecia. Então ele estava contido dentro de uma promessa, de uma palavra de Deus. E olha que louco, Malis, continuando. E Deus o libertou de todas as tribulações, dando a José favor e sabedoria diante de Faraó, outra ofensa, tá? Rei do Egito. E esse tornou governador do Egito e todo o seu palácio. E depois houve fome em todo o Egito e Canaã, trazendo grande sofrimento. E os nossos antepassados não encontraram alimento. Na terra deles não tinha alimento. Aqui não tinha alimento. Mas ouvindo que havia trigo no Egito, tipo, lá tinha trigo. Sim. Porque José estava lá. Jacó enviou os nossos antepassados para a primeira viagem. A segunda viagem, ele fez reconhecer por seus irmãos a José, e o faraó pôde conhecer a família de José. Então aqui,
Olha só o que ele fala no 14. Depois disso, José mandou buscar o seu pai, Jacó, e toda a sua família. E eram 75 pessoas. Então, Jacó desceu ao Egito e faleceram lá dentro do Egito os nossos antepassados. Ou seja, o que ele está falando? Cara, ele não voltou para a terra dele. A terra não era dele. A terra que vocês estão falando que era de Israel, Israel morreu dentro do Egito. Hebreus vai falar isso, né? Uhum. Morreram sem o cumprimento da promessa. Né? Quem tem promessa de Deus não morre, não. Olha só, eles morreram dentro do Egito, não estava na terra. Uhum. Então os caras começaram a pensar, pô, esse cara tá falando uma coisa que é verdade, mas é muito agressivo isso. Exato. A gente cuida dessa terra, a gente é patriota, pô. Uhum. A gente canta o hino nacional com a mão no coração. A gente morre por essa terra aqui, ó, pátria amada, idolatrada, salve, salve. Né? A gente bota a mão no coração e aí ele fala assim, mas a terra de vocês não é de vocês. Não é aqui. Vocês estão malucos. E a forma como eles idolatram a terra, porque você vê o Oriente Médio, por exemplo, hoje como exemplo, até hoje eles brigam por terra, né? A briga deles em torno das terras lá já é enraizada no coração e tudo mais, né? A briga por território, né? Toda a humanidade, na verdade, tem um duelo muito grande aí por terra e mais território e quem manda mais, quem tem mais, né? É a parte mais sensível do mundo e que pode culminar numa guerra mundial. Uhum. Porque você imagina, sei lá, a Palestina inventa de entrar lá no Muro das Lamentações e de tomar aquele território. Porque Sim. aquele território é tomado, não sei se você sabe. Uhum. Foi a Guerra dos 6 Dias aí, em 1966. E Israel tomou aquele território, é um território tomado. Uhum. Aí os caras vão lá, dá louca neles, eles invadem de novo e dá uma treta. Aí os Estados Unidos se envolvem, porque tem aliança com Israel. O Oriente Médio inteiro se envolve, porque tem aliança com a Palestina, e são países árabes. Já era. Pau quebrou. Rússia se envolve no meio, China. Sim. Cara, acabou com o mundo. E é tudo por causa de um pedacinho de terra. Um pedacinho. O pior é que é um pedacinho. É um pedacinho de terra. E é uma treta do tamanho do mundo. Exatamente. Né? Aí tem gente que vai falar, não, mas é o lugar que Jesus vai reinar. Com certeza, ele vai reinar de Sião. Uhum. Né? Mas hoje, ele precisa reinar em todo lugar. E quando eu falo reinar, é com o reino transcendente dele. Uhum. A gente está aqui na igreja, ele reina aqui. Sim. Ele reina na tua vida, ele reina. Ele precisa reinar assim ainda. No dia que for literal, ele reina lá de Sião. Ele vai cuidar de Sião, pode ficar em paz. Uhum. Né? Os montes não vão se Ele tem abalar poder como... pra isso. Ele tem poder para isso. Né? Então ele vai guardar Sião para governar de lá depois. A gente precisa estabelecer ou a gente precisa provar do reino dele aonde a gente estiver. Uhum. Né? Não é mais em Jerusalém e Samaria o sacrifício. Né? Em João 4 fala isso, mas é onde tiver um adorador que adora em espírito e em verdade. Então ele rompeu os limites do templo. Né? Uhum. E aí ele continua falando de Moisés aqui, Maris. Vamos lá? Vamos. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou, o seu próprio filho. Depois foi educado com toda a sabedoria dos egípcios. E veio a ser poderoso em palavras e obras. Tipo assim, sabe a sabedoria de Moisés, que escreveu a Torá inteira? Ela era egípcia. Caraca, mano. Ele E tocou o na conhecimento Torá. de Moisés foi egípcio, né? Então, se você for pegar o Gênesis inteiro e ler, e Êxodo e todas as coisas, a escrita, ela provavelmente tenha tido influência egípcia. Então, assim, Louco. ele estava ofendendo muito os caras. Demais. Sabe a Torá que vocês acreditam? Uhum. Até ela, Deus usou aonde ele quis. Uau. Moisés, que é o escritor dela, estava lá no Egito estudando e recebeu todo o conhecimento que ele tinha no Egito. Que louco, né? E aí os caras começam a ficar muito ofendidos. Sim. Porque não, a Torá é nossa, pô. A gente é dono disso daqui. Não é isso que é dono de mim. É verdade. Isso aqui é tão precioso. Eu acho engraçado, mas tem uma doença chamada Síndrome de Jerusalém. Já ouvi Você falar. joga já no ouvi Google falar. aí. Ela dá muito em brasileiro. Porque a gente é tipo vira-lata, velho. A gente não tem cultura. A gente não tem nada. A gente tem um folclore razoavelmente rico, não mais, empobrecido aí. É um país novo, só tem 500 anos, né? Mas Nem pegar, isso, praticamente. Aham. Né? Mas pegar, por exemplo,
país, Israel tem 75 anos. Né? Eles como país. Como país, né? Como país. Então, assim, se você... De história, não tem... não tem raízes, né? A gente vai pegar a gente... Pô, é tudo confuso a nossa história. Vem português, mas já tem índio, já tem holandês no sul. Verdade. Já tem alemão. Aí você fala, pô, mas quem descobriu se já tinha? Né? Aí os caras vêm, colonizam, exploram o país na última aí, os portugueses, né? A gente tem que ir pra Portugal mesmo ganhar dinheiro lá. Os caras tiraram tudo da gente, cara. Né? As Minas Gerais aí, é só o resto que tem de minério, porque os caras exploraram até o último, toda a riqueza lá veio praticamente daqui. E assim, a gente não sabe da nossa história. Não sabe o que é precioso pra gente. Verdade. A gente não tem um povo como eles. Então, como que é a síndrome de Jerusalém? Os caras pegam, sei lá, o betume que colocou Moisés lá dentro, né? Betumaram um negócio lá de palha e colocaram lá. O que é betume? O betume é um petróleo, cara. Ele é algo que vai ser colocado nas brechas, aí fechar as brechas. E o betume é tão incrível. Esquece a história. Mas o betume vira o centro dela. O centro das coisas, onde Jesus nasceu lá, numa manjedoura. O cara vai explicar a manjedoura, cara, como se ela fosse mais importante do que o Cristo que está dentro dela. A mezuzá. A mezuzá. E aí ele vai se apegar aos detalhes, porque ele é pobre de cultura. Ele fica impressionado com o tamanho de cultura e tradição que essa galera tem. Louco. Né? Contudo, a gente vê um Jesus, ou a gente vê um Paulo pregando para pessoas que não eram judeus. E ele levando uma situação em Atos 15 para Tiago, o irmão de Cristo. E o Tiago, o irmão de Cristo, fala assim, fala pra galera que quiser aprender mais. O primeiro concílio da igreja. Que quiser aprender mais, vai lá pro templo e ouve ser pregado sobre Moisés, todo sábado. Eu só vou pedir para que não cometam imoralidade sexual e não comam carne banhada de sangue, porque no sangue tem vida. É o que ele pede pros caras, velho. Que louco. Então assim, peraí, a costeleta, velho. E o mezuzá na porta da casa. Sim. E a circuncisão. A gente vai circuncidar, não vai? O que a gente vai fazer? Não, é só isso. Que louco, a gente tira todo o resto, a gente vê o entendimento de Tiago muito louco nisso. E aí a gente olha aqui, ele provocando de novo os caras falando, o conhecimento que vocês têm, o cara que escreveu a Torá recebeu sabedoria no Egito. A Torá tem sabedoria egípcia no meio. Aí os caras, não, mas a gente é o povo escolhido, cara. Deve ter irmãos que deve estar se retorcendo ali falando. Mas tinha, é o que... irmãos, você que está sentindo isso, é o que os caras sentiam no discurso de Estevão. Exatamente. E aí ele continua falando, né? Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os israelitas e ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo, homens, vocês são irmãos, por que vocês estão ferindo um outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse, quem nomeou você líder sobre nós? Quem quer matar-me como fez com um dos egípcios? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Ou seja, foi para Midian. Sim. Tipo, o que ele estava falando, cara, não tem a ver com lugar, tem a ver com Deus, cara. Exatamente. Não tem a ver com de onde veio, porque não veio da onde vocês estão pensando que veio. Não tem a ver com um lugar físico para estar lá. José está em Midian agora, Moisés está em Midian agora. Né? Eu acho que essa colocação é muito pertinente para hoje, Marius. A galera hoje não serve a Deus sem igreja. Sim. Não estou desmerecendo a instituição. Uma vez eu falei aqui numa conversa que para ser salvo não precisa de igreja, realmente, é só o sangue de Cristo. Sim. Mas para ser maduro, você precisa de um pastor. Exato. Para ser maduro, você precisa de acompanhamento, você precisa de discussões, você precisa de aconselhamento, você precisa de alguém que puxa a tua orelha, Sim. de alguém que fale, você está pecando nisso. Dobra o teu joelho e ora porque você está errado nisso. Precisa para amadurecer. E a gente aprende junto, né? Nós aprendemos junto quando a gente senta e conversa e nos discipulados que nós vê a igreja alcançando conhecimento, né? E graça, assim, tipo, Deus abençoando dessa forma, né? Quer derrubar um castelinho? Aí a galera fala assim, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, né? Aí a palavra lá é sepultura.
E tá falando de ressurreição, que as portas da sepultura não prevalecem contra a noiva de Cristo. Ou seja, a noiva vai ressuscitar. É isso que tá querendo dizer o texto. Mas a pessoa usa isso pra colocar medo na pessoa e falar, o inferno vai entrar na tua casa. E até se você for pensar um pouquinho na colocação no português e pensar sobre a frase, é como se quem tivesse estático era a porta do inferno e quem estivesse em movimento era a igreja, para a porta não resistir e eles pudessem adentrar o inferno para evangelizar, não sei, alguma coisa do tipo. Verdade. Seria uma interpretação mais justa do que a de que assim é a igreja. O inferno, o inferno tá com a porta aberta pra mim, sei lá. Entendeu? Vamos continuar? Antes de você continuar, eu lembrei de uma frase que eu tava lendo no livro esses dias e no livro ele fala assim, você pode estar na igreja certa adorando Deus errado. Tipo, que é muito louco isso, porque talvez o foco em si não é onde você está, o ambiente que você está, mas é quem você adora, quem é o seu Deus, quem tá governando a sua vida, o seu coração e tudo mais. Animal. Né? É animal isso daí, que é praticamente o que acontecia, isso, né? É isso daí. O discurso de Estevão gira em torno disso. Exatamente. Vocês podem estar em Israel na terra certa, mas o coração de vocês está nas coisas erradas, cara. Exato. Vamos lá? Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo com labaredas e uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. E aí ele tá falando as colocações já para provocar mesmo. Tipo, a sarça que Deus falou com Moisés era no Sinai, tá? Lá no Egito. O Sinai, no Egito, Deus estava falando com Moisés. Sim. No Egito, tá? No mesmo lugar que falou com José, tá falando agora com Moisés, lá no Egito, tá bom? Vamos idolatrar essa terra, né? Vendo aquilo, ficou atônito e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava nem olhar, mas o Senhor lhe disse, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Meu Deus. Aonde que é terra santa? O lugar que Deus se manifesta, né, velho? Entendeu? E, cara, isso daqui os caras isso daí já era já comecei a entortar o braço. Olha, Deus falou com Moisés no Sinai. E o Sinai, quando Deus falou com Moisés, falou assim pra ele, tira a sandália dos seus pés, Moisés, pra pisar nessa terra aqui que eu tô. No Sinai. Mano. Sim. No Egito. No Egito. Tira aí, porque o lugar que você pisa é terra santa. Que louco. Cara, né? isso pros caras... Nossa. Já imaginei eles escolhendo a a pedra pedra é terra no chão. maldita. Já. Aqui que é santo, cara. Sim. Aqui que é santo, né? E ele não tava falando nada demais. Ele tava falando uma verdade absoluta. Sim, que todos eles conheciam. Que todos eles conheciam. Né? E o povo tava ficando ofendido com a história deles mesmo. É incrível, né, Males? É incrível. Você vê que o problema da relativização estava ali já. Exatamente. Depois foi uma nomenclatura dada no pós-modernismo. Mas naquele tempo já existiam interpretações da lei. Sim. Que, de certa forma, é um relativismo. Exato. Né? E ali, cara, a gente já percebe que os caras começam a ficar nervosos porque ele estava apontando para uma coisa que eles não queriam apontar. Exatamente. Eles não queriam enxergar isso. Tipo, você tá mostrando algo que a gente sabe que tá aí. Verdade. Mas a gente não quer ver. Você tá falando que você tá ofendendo a gente, vai dar ruim isso daqui. E enquanto ele pregava, a mensagem era tão forte para ele que era necessário ou que ele estava disposto a morrer por essa palavra. Que louco, né? E a verdade é assim mesmo, né? É animal porque tá escrito lá, né? Eu todo o tempo tava lá, era só ler porque ia ter a mesma interpretação, né? Mas ia aí contra o que eles estavam pregando. Exatamente. Como que eles iam falar do templo? Não tinha como. Né? Ia perder a autoridade, né? Como que eles iam falar da Torá agora? Conhecimento egípcio? Exatamente. Pô, você tá... É uma heresia enorme isso daí pra eles. Como que você ia falar do templo? Pô, Deus estava manifestado no Sinai, cara. Sim. E falou que a terra era santa ali. Como que você vai falar do templo? Como que você vai falar do território? Tá falando aqui, ó. Deus falou com Moisés, com Abraão na Mesopotâmia, falou com Moisés no Egito, falou com José no Egito. E tá falando com os caras tudo fora daqui, pô. Que louco. Vocês estão com a cabeça nisso daqui, só que Jesus veio salvar o mundo todo. Né? Tem gente do mundo inteiro que vai conhecer a palavra. Então, para os caras era uma ofensa enorme. Quer continuar? Vamos lá? Vamos lá. Esse mesmo Moisés, que tinham rejeitado com essas palavras, quem o nomeou líder e juiz, ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio de um anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá
fazendo maravilhas e sinais do Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Esse é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. O próprio Moisés estava falando de Cristo. Ele falou assim, ó, Deus vai levantar um profeta como eu que vai libertar vocês. Quem já teve a oportunidade de ler o livro A Páscoa vai entender o que Moisés disse aqui. Né? Era só uma sombra do que Deus vai fazer no escatom, nos últimos dias. Sim. É só uma sombra. Ele falou assim, um profeta como eu estou libertando vocês, Israel, para irem para uma terra prometida. Animal. Né? Só que o próprio Moisés não pisa nela, né? Sim. E agora o Jesus, o Cristo, um profeta na semelhança de Moisés, conforme a palavra que Moisés falou, vai ter um êxodo de novo e Estevão está falando para esse povo. E mais um que não pisa, né, na terra e não tem a promessa Quem cumprida. tem promessa de Deus não morre, não. Morreu esse. Vamos lá? Verso 39. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer. Pelo contrário, rejeitaram-no no coração e voltaram para o Egito. Disseram a Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro. Trouxeram e fizeram sacrifício de uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus, ó, aqui tem que gravar o que suas mãos tinham feito, tá? Porque tem uma sacada de Estevão aqui na linha de raciocínio dele. O ídolo tinha sido feito com a própria mão. Mas Deus os afastou deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que está escrito dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, vocês levantaram um santuário a Moloque, a estrela do deus Remã. Ídolos que vocês mesmos fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o Egito, para além da Babilônia. Aqui ele vai falar sobre as próprias mãos deles que fizeram esses ídolos. Sim. Você está lendo um livro sobre idolatria. Terminei já, graças a Deus. Mas é muito bom o livro. Né? Basicamente, a maior idolatria é a idolatria de si mesmo, cara. Sim. Você ser o seu Deus, você ser como Deus, você decidir a tua vida, você decidir os rumos da tua vida, você ser o centro de todo mundo, de todo o universo, né? A gente vai falar que isso é o existencialismo. Tudo gira em torno de mim, parece que o mundo é uma grande conspiração contra mim. Então, tudo isso são deuses construídos pelas nossas próprias mãos. Ele vai falar, sabe Israel, o povo, né, que vocês falam aí, eles fizeram um bezerro de ouro, cara. E era a gente, porque a gente é do mesmo povo. A gente fez um bezerro de ouro lá e a gente começou a adorar e entregar ofertas para esses deuses, falando que, olha, a gente está fazendo uma festa aos deuses que a gente criou com as nossas próprias mãos. Vocês fizeram isso. Ele estava apontando agora para os caras, e é legal porque aqui é uma virada de mesa, nessa parte do discurso. Ele sai de acusado para alguém que vai apontar agora. Caraca. Ele pega toda a situação que estão todo mundo apontando para ele e ele começa a inverter. E, cara, essa parte aqui vai ser a parte do... Acho que é o desfecho, né? Desfecho. Aí ele fala assim, no deserto os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo uma ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sobre a liderança de Josué. Quando tomaram a terra, da terra das nações que Deus expulsou diante dele, esse tabernáculo permaneceu diante de Deus e pediu que ele permitisse providenciar, e Davi, vamos lá no 46, encontrou graça diante de Deus, 45, vamos lá. Tendo recebido o tabernáculo dos nossos antepassados, o levaram sob a liderança de Josué. Quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles, esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que lhe permitisse providenciar uma habitação ao Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens, como diz o profeta. O ídolo é feito com o quê? Pelas mãos dos homens, e né? o templo? Também. Alguém tem que construir esse isso. Vai vir do céu. Esse é o soco no estômago. Ele estava falando, eles construíram naquele tempo ídolos.
com as próprias mãos. E hoje tem um templo aqui, construído por mãos humanas. E vocês continuam idolatrando. Ele não tem forma de ídolo. Ele não parece um ídolo, mas ele é um ídolo. Sim. E eu tô ofendendo vocês por falar que Deus é maior do que ele. Caraca. Que Deus não habita nele. Que ele é pequeno demais para conter um Deus tão grande. E essa é uma ofensa. Apesar de vocês saberem, vai ofender vocês. Sim. Porque vai contra o que vocês querem colocar na cabeça do povo. Que louco. Contra a prisão religiosa. Ele fala, as mãos também criaram esse templo, né? Acho que é um pouquinho antes que você estava falando lá sobre a gente acreditar que a igreja ela é soberana em todas as coisas, assim, no quesito de prédio, de local, né? Isso. É entender que reunidos, né? Se a gente pegar qualquer lugar e se reunir, a gente vai ser igreja. Se a gente for na praça, a gente se reunir, a gente vai estar ali como igreja, né? Como corpo de Cristo. Porque a gente vai estar adorando o mesmo Deus e falando sobre o mesmo Deus. Não é o prédio em si, não é porque a gente está aqui e a gente chama esse lugar de igreja que aqui vai ser a igreja em si. Não, é o lugar onde a gente se reúne. Quem é a igreja é a nossa comunhão, é a nossa reunião, como corpo que se torna a igreja e a quem a gente adora, né? Exatamente. Deus é grande demais para caber em templos construídos por mãos humanas. Prédio só, né? É louco, né? Que só tem duas coisas feitas pelas mãos de Deus. Não sei se você sabe. A palavra, né? A palavra criou todas as coisas. Sim. Mas o homem Deus formou do pó. Que louco. Então né? Deus fez o homem com as mãos, cara. Sim. Você entendeu onde que tá o templo agora? Vamos lá. E aí ele fala, o céu é o seu trono, a terra é o estrato para os seus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor. Ou onde seria o lugar do meu descanso? Não foram as minhas mãos as que fizeram todas as coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistiram o Espírito Santo. Qual dos profetas dos seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que vocês que eles prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês tornaram traidores e assassinos. Vocês que rebelaram a lei por intermédio de anjos, receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Cara, Estevão aqui, ele vira a mesa. Deve ter virado a mesa, né? Virou a Essa mesa. hora já tava com a Vocês, fura no povos fogo dos olhos. rebeldes, mataram os profetas, cara. Não Que foram louco. eles. Sim. Vocês mataram todos os profetas. E o último que veio, o Cristo, vocês fizeram igual os caras fizeram com Moisés. Sim. Quem é esse cara aí pra ser líder da gente? Quem é ele? Vocês mataram o justo, vocês foram assassinos dele. Louco, né? Do justo, aquele que estava predito pelos profetas. Moisés, José, né? Todos Vendido, eles. Todos eles. Todos aqueles caras que ele tinha falado antes. Caraca, mano. Ele fala de José, ele fala, louco, Hebreus 11, que fala assim, José fez menção ao êxodo, né? Tá em Hebreus 11. Ou seja, José deve ter olhado para frente, Moisés atravessando lá e falar, uau, isso é só um protótipo do que vai acontecer no futuro. Que louco. Né? Eu piro nisso. Aí, a gente olha aqui e a gente vê ele virando a mesa e falando, vocês são esse povo que mata Sim. os profetas. Vocês estão aqui diante de um jovem prodígio, cara. Sim. Eu acho que aí tem coragem de Estevão e tem muita coragem também dos traidores, cara. Sim. Porque eles matavam normalmente apedrejado ou prostituta, gente que não valia nada. Aquele menino brilhava, Males. Caraca. Aquele menino era diferente. Sim. Eles olharam para aquele menino e eles falaram, esse menino vai ser um problema, cara, pra gente. Sim. Porque olha a construção, o raciocínio lógico dele. Que louco. Só né? que Estevão estava disposto a morrer por essa mensagem. E aí continua assim o apedrejamento de Estevão, né? Ouvindo isso, eles ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para os céus e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Que louco. Cara, isso é muito forte. Sim, demais. Ele termina a pregação e quando ele olha para o alto, o céu está aberto e o Filho do Homem não está sentado à destra de Deus. Ele está em pé à destra de Deus. Fantástico, né? É a aprovação de um discurso em um nível. Sim. E se a gente for pensar em eternidade, aí eu já briso, tá? Eu fico, eu imaginando, eu fico imaginando Jesus, o Pai, falando, céu, para. A gente vai parar nessa parte da história. Sim. E a gente vai assistir esse menino pregando. Sim, exatamente. A gente vai ouvir essa verdade. Uhum. Ele olha para o céu e Cristo não está sentado, ele está em pé à destra de Deus, Que cara. louco, né? Em pé. O Senhor Jesus está de pé para receber Estevão
nos céus. Ele está de pé. Animal. E ele faz questão de mostrar isso para Estevão vivo ainda. Porque o que Estevão estava para passar não era uma bênção. Não era uma coisa legal. E aí continua o texto falando assim: eles tamparam os ouvidos e dando fortes gritos lançaram contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram o seu manto aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, esse orava ao Senhor dizendo: recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não consideres esses homens culpados por esse pecado. E tendo dito isso, morreu. Que tapa na nossa cara. Demais, demais. Né? Quando eu li isso, assim, para fazer isso positivamente, eu falei assim: Deus, é uma humilhação pra gente. Sim. A gente quer colocar palavras, né, cara? E era só a história do povo dele. Exatamente. Olha como a verdade, Males, ela é ofensiva, cara. Demais. Ela é ofensiva. A gente quer proteger algo, às vezes uma visão, uma ideia, que a gente, em detrimento da verdade, protege essa condição, louco, cara. Né? Você pregar o evangelho, a gente estava falando aqui um outro dia, pô, tem partes do evangelho que são extremamente ofensivas. Sim. Extremamente ofensivas. Que não é a Bíblia que está errada, eu não preciso pagar uma moral para Deus lá e melhorar a moral dele, né? Ou dentro da palavra mesmo, a história de Jefté, quando ele vai sacrificar a filha. Daí ele volta e não fala mais nada, ele sacrificou a filha, pô. Com certeza. Ele queimou a filha no templo. Aí tem gente que vai falar: não, ele não fez isso, porque... Não, cara, Deus é superior a gente. E essas partes vão nos ofender mesmo, a gente não é justo. Quem está errado é sempre a gente. Né? Sempre a gente. E a gente, nessas palavras que a gente só lê, eu acredito que elas são mais ofensivas ainda. Sim. Porque aí não tem como discutir com ela, né? Verdade. Para que você vai discutir com o quê aqui? Pô, Deus, você matou Estevão, hein, que era seu amigo, não sei o quê. Não, ele não matou Estevão. Quem matou foi o homem. Ele estava em pé para receber Estevão. Mas você permitiu, mas era melhor. Né? Olha que loucura isso. Sim. Isso é uma loucura. Demais. Qual êxodo ele teve? Qual vitória ele teve? Morreu apedrejado. Fizeram um montão em cima dele para assustar os outros discípulos. E é louco que aí as vestes dele foram colocadas aos pés de um jovem chamado Saulo, que ouviu toda a pregação. Sim. E que muito provavelmente ficou impactado com ela. Foi uma semente ali brilho. plantada, né? O Espírito Santo é monstruoso, Malisa. Eu imagino um jovem cheio de Espírito Santo falando isso. E um outro cara cheio de lei, olhando aquilo e falando: uau, o que ele está falando faz sentido. No meio de todo mundo brigando e xingando, devia ter alguém prestando bastante atenção e olhando nos olhos daquele menino. Ou no mínimo pensando qual a convicção que esse cara tem pra falar dessa forma. Tipo, é louco, só pode. Ou tem muita, ou acredita muito no que ele tá falando. Porque das duas umas eu penso, né? Ou as pessoas pensavam que Estevão era louco, que, cara, quem é esse cara pra falar alguma coisa? Que provavelmente foram os caras que apedrejaram. E a outra é, olha a convicção que ele tem do que ele está falando. Eu preciso acreditar no que ele está acreditando. Não é possível isso, porque ele está falando com uma convicção muito grande, tão forte, que só pode ser verdade. E o louco assim, né? Que faz sentido. Exatamente. Ele não tava delirando. Ele estava falando algo muito pertinente, cara. Que qualquer pessoa com temor a Deus, que prestasse atenção, Sim. ia falar: esse menino tem razão. Exatamente. Esse menino tem razão. É que assim, não dá para entender, né? Mas o coração duro, o coração que Deus entregou aos ídolos, Mali, é um coração que vai rejeitar Cristo, cara. Verdade. E ali Cristo foi apresentado, mas ele foi rejeitado, cara. Mas o mais louco disso é que Cristo recebeu o Estevão. Uau. Recebeu o Estevão de braços abertos, cara. E eu acho que esse dia eu vou querer voltar no replay na eternidade. Falar, cara, deixa eu ver como é que foi essa parada aí de parar o céu. Qual o movimento que aconteceu aqui em cima, cara. Pra gente olhar ali e ver, né? Cara, e ele olhando e falando: Deus, recebe o meu espírito, cara. E perdoa, né? Perdoa os pecados deles. Ou seja, que essa mensagem, que o Cristo que morreu na cruz tenha recebido a ira desses pecados que eles estão cometendo louco, aqui comigo. Muito louco, isso é animal. A convicção que ele teve de pregar e saber que o resultado era a morte, né? Louco. É muito louco isso. E eu pensei no discurso de Estevão, e a gente sempre conversa sobre isso. É o molde como que a gente tem hoje para pregar o evangelho, né? Primeiro, vamos abrir a Bíblia e só ler o que está escrito lá. Não precisa colocar a palavra mais, não precisa colocar os seus achismos, as suas palavras, até mesmo o seu testemunho pessoal. Tipo,
fala a palavra que tá lá. Lê o que tá lá. Já é o discurso, já é a Bíblia. Tipo, não precisa acrescentar nada. Exatamente. É que a gente é vaidoso, né? Muito. A gente quer colocar uma coisinha ali pra surpreender os irmãos e falar, uau, ele acrescentou algo à Bíblia, né? Exatamente. Mas ela é o suficiente, né? Ela é boa. Mas eu lembro quando a gente leu esse texto, que a gente falou assim, o céu parou pra ver Estevão. Tipo, Jesus em pé. Mano, pensa isso, tipo, visualiza isso. Eu sou muito visual, né? Cara, fui imaginando isso, Jesus em pé, tipo, o mundo parando, assim, tipo, o tempo parou naquela época. A gotinha de água, assim, que tava caindo, ela parou de cair, tá ligado? Tipo, o vento parou de soprar, o relógio parou, e Estevão viu aquela coisa, tipo, e falando pros caras, eu vejo o céu aberto, e eu vejo Cristo em pé, e Jesus em pé. É animal isso, tipo, não acho que tem muita correlação com a conversão de Paulo isso, cara. Com certeza. Porque depois Paulo no caminho, ele vê, né? O mesmo Jesus, cara. O mesmo Jesus. O mesmo Jesus que abraçou Estevão. O mesmo Jesus. Eu acho que talvez... Paulo, cara, você me perseguiu, mas você vai ser perseguido agora. Exato. Olha o resultado, né, do evangelho. Você tá pronto para esse resultado? Porque Paulo era ovacionado pelo que fazia, né? Sim. Você imagina aqui que eles pegarem a roupa e colocar nos pés de Paulo era... Paulo, a gente está junto com você nessa guerra. Sim. Continua fazendo o que você faz. Exato. Né? E agora, ele, de ovacionado, ele vai passar a ser perseguido. Que louco, pelo povo que amava ele. Paulo, joga o seu ego no chão, cara. Porque agora você vai pregar sobre Cristo. Animal isso. Demais, né? Animal. E vai contra o que eles não acreditavam, que era a ressurreição de Cristo, né? Ele falando, se eu vejo Cristo em pé, não, você tá louco. Ele tá morto, tá lá na sepultura. A gente colocou ele lá dentro para ele nunca mais sair de lá. Mas ele estava em pé lá e depois você vê Paulo vendo o mesmo Jesus. Eu acho que é aí que Paulo acreditou mais ainda. Não, ele realmente está aqui. E a gente vê, né, em detrimento da palavra de Deus, da verdade, a religião sobressaindo, né? Exatamente. Até hoje é assim. O ego humano, né? Uhum. Se a gente for pregar a verdade mesmo, o evangelho nu e cru para algumas pessoas, elas vão nos apedrejar. Eu acho que esse é o resultado principal do evangelho, né? A porta é estreita, né, Malice? Então, de um público grande, normalmente pouca gente vai se render a isso. Não são todos, né? Amém. Não é para todos. Amém? Consideração final aí para terminar? Obrigado por assistirem. Curte, compartilha. Tamo junto. Tamo junto aí. Compartilha esse vídeo aí para mais pessoas ouvirem sobre esse sermão sobre Estevão, na verdade, né? Um personagem que foi o primeiro mártir da Bíblia e abriu as portas aí para muitas coisas que vão acontecer no futuro. Inclusive tem um texto ali em Apocalipse, né? Apocalipse 6. Eu ia falar dele. Quer falar rapidinho? Não, o quinto selo abre e os mártires estão na frente do trono de Deus, falando: até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue? Exato. E o Senhor fala assim para eles: é necessário que vocês aguardem um pouco mais, até que o número de mártires seja atingido. Tem um número. E aí a gente vai voltar. Tem um número. Tem um número. Faça parte desse número. Uma quantidade de mártires que vai morrer por causa da pregação do evangelho, né? O verdadeiro evangelho. Prega o verdadeiro evangelho e se torne um número lá debaixo do altar. Essa é a nossa mensagem, né? Exatamente. Seja um debaixo do altar. Vai virar um slogan isso Vai daí. virar um... Mentira, lê lá depois, você vai entender melhor. A gente pode fazer A gente prometeu, né, Apocalipse, a gente fazer. A gente Vamos fazer. Vamos fazer. Tem um Davi ajudando a gente aí. Beijão pra todo mundo, até a próxima aí. Falou, tchau.